Faz o seguinte, Tá, me coloca tá como gravando. host. Tá gravando? Beleza, beleza, fechou. Tá gravando aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, sou Bruno Lessa, tá? O Érico acho que já fez uma extensa apresentação, mas eu sempre gosto de dizer qual que é a minha história no mercado imobiliário. Eu costumo dizer sempre que eu tenho 15 anos de aprendizado no mercado imobiliário. Eu não gosto muito de usar a palavra experiência, porque experiência é uma coisa que você está sempre acumulando e vai acumular o resto da vida. Então, quanto mais aprendizados a gente vai tendo, mais a gente vai sendo um profissional relevante, capaz de fazer algumas grandes transformações. E eu sinto que eu tenho uma boa jornada de aprendizado, mas ainda muito pouca perto de tudo isso que ainda está por vir, assim como todo mundo está aqui hoje apresentando, vendo esse treinamento e tentando aí se qualificar para a gente poder ter resultados acima da média. E para começar, já que eu falei de mindset, eu sempre gosto de chocar, eu sempre gosto de começar com uma frase muito dura, mas que é uma frase muito verdadeira, que é o seguinte: não venda imóveis. Se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser ser relevante no mercado que você atua, se você quiser dar boas condições para a tua família, se você quiser ser feliz, não venda imóveis. Não fique focado na venda de imóveis. E talvez você pode se assustar, falar, mas como assim? Se é um treinamento para a gente poder vender mais imóveis, como assim eu não vou vender imóveis? E aí eu explico para vocês. O que a gente precisa vender é justamente a solução, segurança e ajuda. O nosso cliente, ele não precisa de nós para poder vender alguma coisa para eles. Ele precisa de nós para que nós possamos ajudar esse cliente a comprar. As duas estradas, elas levam para o mesmo destino, que é o negócio fechado, mas o mindset, a maneira de pensar, faz com que você tenha muito mais êxito, muito mais resultado, se você tiver esse viés correto e olhar para a maneira correta. E aí, para começar, eu dividi esse treinamento aqui em alguns módulos, tá? Eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu vou procurar ser o mais objetivo possível para poder sobrar um tempo para a gente conversar no final. E eu dividi em alguns módulos, mas que são importantes a gente passar por eles para a gente poder entender exatamente qual que é o ponto que a gente está. Para começar, eu queria que vocês entendessem, que vocês tivessem uma visão um pouquinho maior do panorama do mercado imobiliário brasileiro. Onde que a gente está, de onde que a gente veio, para onde que a gente vai. E aí, para poder explicar isso de uma maneira muito fácil, muito simples, eu sempre gosto de trazer aqui a capa da revista Exame, que é a principal revista de economia do país. A revista Exame e as publicações de mídia de massa, geralmente elas espelham muito o sentimento da sociedade, o que a sociedade vê, como que a sociedade está se sentindo, qual que é o humor que as pessoas estão, no caso aqui o consumidor dos imóveis, e de que maneira que nós, profissionais, podemos nos posicionar para poder atuar da forma correta. Então, se você for pegar lá em 2011, vamos pegar um período curto aqui, tá? Não um período não muito longo. Mas 2011 era um período de extrema prosperidade no mercado imobiliário. Tudo que você lançava vendia, tava os imóveis subindo de preço, o investidor ganhando dinheiro, comprava na planta, revendia pronto, estava uma maravilha. E o que a revista ela sempre falava? O que a mídia falava? Bom, os imóveis eles estão na maior alta do mundo, né? É um excelente negócio os imóveis. E estava tudo bem. Quando chegou em 2012, o que aconteceu? A mídia começou a colocar o mercado imobiliário sob suspeita. Começou a falar, bom, será que esses preços não estão altos demais? Será que esse mercado realmente é um mercado sólido? Será que a coisa não vai continuar dessa forma? Será que vai continuar sendo um bom investimento? Né? E todo esse sentimento ele vai passando para o nosso cliente. Quem atua no mercado durante todo esse tempo deve lembrar que são exatamente essas as palavras que os clientes geralmente usam com a gente para poder falar que não vão comprar, ou que estão inseguros, ou que eles estão na dúvida. Quando chegou em 2014, a coisa foi piorando para a mídia, né? E começou a se falar na tal da bolha imobiliária, que tanto eu quanto vocês sabem que nunca existiu isso no Brasil e está longe de existir. Mas o que a mídia fala? Existe uma bolha imobiliária no Brasil. E essa bolha começou a estourar. O que acontecia com o nosso cliente? Ficava mais inseguro e falava, eu não vou comprar imóvel nesse preço. Eu não vou comprar porque não é um bom negócio. Aí veio 2016 e a gente chegou no fundo do poço, né? Insegurança, instabilidade política e os imóveis, o que a mídia falava? O sonho virou pesadelo. Então, tudo aquilo que as pessoas falavam que era o melhor negócio do mundo, que tinha muita segurança, de repente passou a ser o pior negócio do mundo, e era exatamente isso que os nossos clientes eles falavam com a gente quando a gente fazia esses atendimentos. Só que como tudo é cíclico na vida,
A partir de 2017, a curva começou a mudar, né? E aí o que a mídia começava a falar? A crise está perto do fim, essa coisa não é tão ruim assim. Veio 2018, bom, pode ser que o imóvel seja um bom negócio, sim. O que você precisa avaliar antes de comprar? Veio 2019, que é o ciclo mais recente que a gente está vivendo, o Brasil virou um canteiro de obras, o mercado imobiliário está em plena ascensão, as coisas estão muito melhores. E aí veio 2020, coronavírus, e é uma página em branco que a gente está escrevendo exatamente agora, essa página da história. Onde que eu quero chegar com tudo isso aqui? Por que eu estou falando isso daqui para vocês? Porque existem alguns fatores econômicos que eles nos impactam diretamente. E nós, enquanto corretores de imóveis, nós precisamos entender como que esses fatores econômicos eles se manifestam no mercado imobiliário e de que forma que nós podemos explicar isso para o nosso cliente. Como que a gente passa isso para o nosso cliente da maneira correta que vai fazer vender. Acho que o fator econômico mais clássico que a gente vê é a taxa básica de juros, que hoje ela está no menor patamar da história. A gente está falando em 3%, é um patamar muito, muito, muito baixo. E tanto eu, quanto vocês e quanto os nossos clientes, estamos vendo isso na mídia diariamente. A taxa de juros está no menor patamar da história. A taxa de juros está no menor patamar da história. Agora, na prática, o que isso significa e como que nós, corretores de imóveis, com todas as nossas estratégias digitais, o que a gente tem que fazer com essa informação? O que isso significa na prática para a gente? Bom, significa que a cada ponto percentual que cai na taxa de juros, a gente está falando de muitas e muitas e muitas famílias que passam a ter acesso ao crédito imobiliário de uma maneira mais fácil. Então, lembra daquele teu cliente que às vezes fez uma proposta, mas que não conseguia financiar, com a taxa mais baixa, agora ele pode. Aquele cliente que antes só podia financiar R$250 mil com a renda dele, com a taxa mais baixa, ele pode financiar 300, 350, às vezes até mais, né? E um outro detalhe muito importante, com o juro baixo, o imóvel voltou a ser um excelente investimento. O imóvel voltou a ser um investimento extremamente atrativo, seja para locação, seja para geração de renda, valorização de patrimônio, revenda futura ou simplesmente proteção de capital, blindagem de patrimônio. São essas as informações que a gente precisa digerir e principalmente transportar para o nosso cliente. E aí, entrando na segunda parte aqui do nosso treinamento. Onde que o corretor de imóveis entra nisso tudo? Por que o corretor de imóveis ele é importante ou será que ele não é importante? Qual que é a essência da profissão de corretor de imóveis? No dia a dia a gente está tão corrido que acaba que a gente não se faz essa pergunta, acaba que a gente não se questiona sobre a natureza da atividade que a gente tem. Tá? E aí eu sempre gosto de conduzir essa reflexão. Não precisa nem de responder, mas para você refletir. Na sua opinião, você vende um produto ou você vende um serviço? Né? Você acha que você vende um imóvel, bem físico, parede, acabamento e etc., ou você presta um serviço? Tá? Para a gente poder entender um pouquinho disso daqui e ficar um pouco melhor para passar para os nossos clientes, vamos lembrar aqui quem faz o mercado imobiliário. Tá? Bom, o mercado imobiliário ele é composto basicamente da incorporadora. Tá? O que a incorporadora faz? A incorporadora é a dona do projeto. Ela vai lá, compra um terreno, desenvolve um projeto, cria ali um produto e contrata uma construtora para poder executar. A construtora vai fazer o quê? Vai edificar esse imóvel, vai ser a responsável por colocar tudo isso de pé, tornar esse projeto abstrato em algo físico, tangível. No caso, a gente está falando da JP. A JP é a incorporadora. Ela é quem, de fato, é a dona do projeto e quem edifica, quem coloca isso de pé, é ela que detém esse produto. Além da incorporadora e da construtora, a gente tem a figura da imobiliária, que são todos vocês. O que uma imobiliária faz? Ela vai lá, representa as vendas desse produto, representa o cliente para a incorporadora e representa a incorporadora para o cliente. Ela promove essa conexão. Eu estou falando tanto de imobiliária quanto de corretores de imóveis aqui. E, por fim, a gente tem os clientes. O que os clientes fazem? São os clientes que efetivamente vão comprar esse imóvel. Quando a gente fala dos dois blocos iniciais, incorporadora e construtora, a gente está falando de produto, imóvel, bem físico, parede, tá? Tijolo, acabamento, qualidade. Quando a gente fala de imobiliária e cliente,
a gente está falando 100% de prestação de serviços. O que a gente precisa fazer enquanto profissionais de vendas é prestar um serviço para auxiliar esse cliente a comprar esse imóvel da incorporadora. Parece uma pequena bobagemzinha, mas vocês vão entender já já o que eu quero dizer com essa mudança de viés. E aí eu queria fazer uma reflexão para vocês. O que vocês estão enxergando nessa imagem? O que vocês veem nessa imagem? Tá? Não precisa nem de responder aqui, não, mas é bom a gente refletir. Geralmente, toda vez que a gente faz esse exercício, a gente percebe que quando a gente mostra uma imagem como essa para as pessoas falam, eu estou vendo uma piscina. É o 99% das vezes, é a primeira resposta que as pessoas falam. Se você vai estimulando, tá bom, mas o que mais você está vendo? Além da piscina, o que mais que você está vendo? Bom, eu estou vendo aqui 2 torres no fundo, eu estou vendo uma churrasqueira, eu estou vendo uma taça de drink ali do lado da espreguiçadeira, enfim. Você vai estimulando e as pessoas vão falando um pouco mais sobre o que elas estão vendo naquela imagem. Mas, 99% das vezes, a resposta é, estou vendo uma piscina. Muito bem. Aí a gente passa para essa outra imagem. O que você está vendo nessa imagem? A mesma coisa. 99% das vezes as pessoas falam, estou vendo uma academia. Tá bom, e o que mais você vê além da academia? Bom, estou vendo uma academia que é uma academia que está equipada, uma academia que está muito bem decorada, uma academia que tem uma parede cinza, enfim. As pessoas vão falando um pouco mais, mas sempre das características físicas desse produto. E, para finalizar, mais uma imagem. O que vocês estão vendo nessa imagem? A gente percebe que as pessoas falam, bom, estou vendo uma brinquedoteca, estou vendo um espaço kids. E a gente vai estimulando e aí vai falando, uma piscina de bolinhas, um papel de parede, um cercadinho, um brinquedo e etc. Pessoal, se você faz essa associação direta, o seu cliente também faz essa associação direta. Eu falei lá atrás que hoje todo mundo está no Facebook, todo mundo está no Instagram, todo mundo está nas principais mídias sociais. E qual que é a maneira da gente se diferenciar? É simplesmente sendo relevante. Antes de ser digital, a gente precisa ser relevante. O cliente, ele não precisa da gente para poder falar aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já está vendo. E se você for parar para ver, a maioria dos anúncios imobiliários hoje que nós fazemos, no geral, corretores, empresas, geralmente eles são anúncios que estão focados assim. Você bota essa foto, maravilhosa brinquedoteca. Você bota essa foto, linda academia. Você bota essa foto, uma linda piscina. Todo mundo faz a mesma coisa. E é uma coisa totalmente irrelevante. O cliente não precisa que a gente fale para ele aquilo que ele já sabe. Tá? E aí eu faço uma provocação para vocês. Eu mostrei essa tela no Emito, Érico, mas eu vou mostrar aqui de novo porque eu acho que é bem importante. Tá? Geralmente, como que os atendimentos funcionam? Imagina que seu cliente está lá, ele está no site da JP, ou ele está no anúncio que você fez, no site da tua imobiliária, e ele viu todas as informações sobre o imóvel. Ele viu metragem, ele viu quantidade de quartos, ele viu quantidade de vagas de garagem, ele viu os itens de lazer, ele viu tudo. E mesmo assim ele gera um lead. Mesmo assim ele entra em contato com você e fala, olha, eu queria saber mais informações daquele imóvel. Gente, mais de 90% das vezes que a gente fez essa pesquisa e a gente testou, qual que é a resposta do cliente? Bom, esse imóvel ele tem 4 suítes, ele tem 430 metros, ele tem 4 vagas, ou seja, é tudo aquilo que o cliente já sabe, é tudo aquilo que o cliente acabou de ver. Então, se você quer vender mais, se você quer vender mais rápido, se você quiser vender um volume melhor e ter mais relevância no negócio, não adianta falar a mesma coisa que o cliente já sabe. Qual que seria uma melhor abordagem nesse caso? É você tirar o holofote do produto no primeiro momento, vamos voltar no produto já já, mas no primeiro momento tirar o holofote do produto e colocar o holofote no cliente e conduzir para ele a seguinte pergunta: por que motivo você se interessou por esse imóvel? Toda vez que a gente faz essa pergunta, o cliente ele dá uma avenida de informações para a gente e ele vai falar exatamente qual que é o ponto mais sensível que ele está de interesse daquele imóvel. Se ele fala para você que ele precisa de mais espaço, porque ele quer aumentar a família, você sabe que são nos itens de lazer que você vai bater e na planta do apartamento. Se ele fala que quer morar do lado da mãe, porque a mãe está idosa, você sabe que é a localização que você tem que bater nesse atendimento.
Quando você tira o holofote do produto, coloca o holofote no cliente, começa a perguntar para o seu cliente, automaticamente ele vai te dar todas as informações, ele vai te dar o mapa da mina para você poder chegar até essa venda. E aí fica uma reflexão, uma provocação final. Qual que é a relevância que você tem na vida do seu cliente? Será que ele enxerga você realmente como uma autoridade que entende tudo daquele problema dele, tudo daquele mercado, tudo daquele tipo de imóvel que ele está vendo? Ou será que você informa somente aquilo que ele já sabe? É uma piscina, é uma academia, é uma churrasqueira, é um apartamento com 4 quartos, é um empreendimento inovador que tem uma sacada diferenciada. Ou seja, a gente precisa ser relevante para o nosso cliente, tá? E aí vamos entrar agora no nosso terceiro módulo, que é entender essa jornada de compra do imóvel. Geralmente, como que a gente acha que é a jornada de compra do imóvel? A gente acha que a gente vai colocar uma propaganda no Facebook, no Instagram, e vai falar Diamante do Lago, maravilhoso apartamento, com 3 suítes, próximo ao shopping Capim Dourado, acabamento diferenciado, imaginando que a gente vai escrever tudo isso, o cliente vai olhar e vai falar, nossa, que lindo, é tudo que eu sempre quis, e vai comprar, vai chegar e vai comprar. A gente acha que é assim, só que, infelizmente, não é assim. A gente sabe que a jornada de compra do cliente ela é totalmente tortuosa, tem altos e baixos, tem idas, tem voltas, tem uma série de informações que o cliente fica preso nesse meio de campo e ele não consegue avançar, tá? E aí, o que a gente faz? A gente fala mal do cliente. Toda vez que o cliente não corresponde à nossa expectativa, é um comportamento nosso, humano, que é a frustração e geralmente a gente acaba falando mal do cliente. Duvido que alguém aqui nunca tenha falado uma dessas frases, né? Ah, esse lead é ruim, esse lead não tem renda, esse lead aqui é só um curioso, né? É muito comum o corretor de imóveis fazer isso porque ele está frustrado. Só que ao invés da gente botar a culpa no cliente, a gente precisa entender uma coisa. Não existe lead ruim. Esqueça a ideia de que existe lead ruim. Todo contato que chega para você é um contato bom, ele pode estar no momento certo ou no momento talvez ainda não tão certo da compra ou no perfil adequado ou não adequado para aquele empreendimento que você está. E quando a gente fala de JP Arquitetura, a gente está falando de uma empresa que tem uma capilaridade muito grande de empreendimentos. Você tem uma variedade muito grande. Então, o cliente que, porventura, não é o cliente adequado para o diamante, você consegue aproveitar talvez na Torre Ouro ou talvez na Esmeralda. Você consegue ter um jogo dentro da própria oferta de produtos da incorporadora que você consegue conduzir, desde que você tenha ciência de que esse contato é um contato poderoso e é um contato bom, e não um contato ruim. Se você quer vender só diamante, chega um contato, porventura, você não consegue aproveitar, ao invés de descartar esse contato, pensa em como que você pode transitar com esse cliente dentro dos produtos da incorporadora. E eu vou citar alguns exemplos práticos já sobre isso. Mas só para a gente poder finalizar esse bloco mais teórico, quais são os momentos que passam quem quer comprar um imóvel? Tá? É muito importante a gente voltar nesse quadro. Eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem, quem já leu o meu livro muito provavelmente já viu, mas é muito importante a gente ressaltar para a turma que ainda não conhece. O cliente que quer comprar um imóvel, geralmente ele passa por alguns momentos principais, são 5 momentos. Tudo começa lá atrás, num período que a gente chama de descoberta. O que é isso? É quando o cliente descobre que ele precisa de um imóvel. Vou casar, preciso de um imóvel para poder começar a minha família. Descobri que eu preciso de um imóvel. Minha filha vai nascer, eu preciso de um imóvel maior, com mais um quarto. Descobri que eu preciso de um imóvel. Eu passei num concurso público para o TJ do Tocantins, vou mudar para Palmas, eu descobri que eu vou precisar de um local para poder morar em Palmas. Esse é o ponto que inicia a busca pelo imóvel. A partir do momento que o cliente descobre, ele começa a tomar conhecimento das opções que ele tem. Ele vai a mercado, ele entra no stand, ele liga para as empresas, ele está na internet pesquisando e gera um lead, é aqui que os leads eles são gerados. E geralmente é aqui que a gente vê que tem o maior número de descarte de leads. É aqui que o corretor geralmente entende que o cliente não é bom e joga fora esse lead e se preocupa em comprar outro lead. E é aqui que o corretor perde as maiores oportunidades que ele tem. Logo depois, entra um período que a gente chama de consideração. O que é esse período? É quando o cliente começa a pensar nas opções que ele tem. Depois de muita frustração, depois de ser muito mal atendido, depois de passar por muitos episódios ruins, o cliente descobre realmente qual que é o poder de compra dele e começa a considerar as opções que ele tem.
Bom, eu vou morar do lado do Capim Dourado ou eu vou morar mais afastado? Será que vale a pena morar do lado do shopping, que tem uma vasta opção de comércio, de serviços? Ou será que eu vou morar talvez num bairro, num condomínio que é muito mais afastado e eu não vou ter essa conveniência? Ele começa a avaliar essas opções que ele tem e caminha para tomar a sua decisão, que é o momento mais glorioso, que é onde ele fala, vou comprar esse imóvel, que é o momento da venda, só que também é o momento mais perigoso, que é a hora mais fácil que tem de perder um cliente, é aqui, quando o cliente está decidido para poder comprar. E aí ele compra finalmente e entra um período que a gente chama de pós-compra, que infelizmente é onde a maioria dos clientes eles estão ignorados, eles estão sendo negligenciados tanto por quem atendeu no início, quanto pelas empresas, enfim. E também é onde estão as maiores oportunidades. E aí, vamos entrar agora na parte prática. Agora, eu já entendi que o corretor de imóveis ele é um prestador de serviços, eu já entendi que ele precisa atuar ajudando o cliente a comprar, não necessariamente a vender, eu já mudei o meu mindset para poder ser relevante para o meu cliente muito mais do que falar de produto, agora é a hora da prática. Como que eu faço isso de verdade nesse ambiente virtual para poder gerar negócio? Eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, ações específicas de acordo com a fase que esse cliente está na jornada de compra dele. Para quem está nas fases iniciais, e você, corretor de imóveis, a sua grande missão, a primeira missão é identificar qual fase da jornada de compra que o seu cliente está, nas fases iniciais, não adianta somente oferecer o imóvel. É importante a gente construir autoridade e principalmente oferecer ajuda, porque esse cliente ele não vai comprar porque ele não está pronto para comprar. Ele vai chegar no ponto da compra. Se a gente não descartar e se a gente não ignorar a fase que ele está, a gente vai conseguir fazer com que esse cliente caminhe na jornada de compra junto com a gente e a gente vai garantir essa venda. E como que a gente faz isso? Construindo autoridade e oferecendo ajuda. Nesse ponto, existem algumas mídias que são muito eficazes, que são as próprias mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Os blogs, tá? Quem não tem um blog na sua empresa, quem não tem um blog na sua imobiliária, ou como corretor de imóveis, um site de conteúdo, eu recomendo muito que crie, porque aqui você vai ter a oportunidade de construir a sua autoridade e principalmente a comunicação dirigida, você falar diretamente com o seu cliente, seja através de mensagem, através de e-mails, através de qualquer forma aí que você encontre, tá? E aí, para isso, a gente precisa construir um posicionamento pessoal, tá? Muitos dos que estão aqui hoje, eu dei uma olhada no perfil de vocês antes de começar essa reunião. Não vou falar nomes, eu não vou mostrar perfil, eu não vou expor ninguém. Mas a gente percebe que mais da metade não tem um posicionamento pessoal nos ambientes digitais, tá? O que significa isso? Significa você definir como você quer que o seu cliente enxergue você. Então, a gente está falando tanto de você adequar a sua imagem nas redes sociais, quanto você colocar todos os elementos que vão se aproximar ao perfil do cliente que você quer atingir. Se você quer vender diamante do lago, você precisa ter o seu posicionamento pessoal adequado para se aproximar do cliente que vai comprar o diamante do lago, que é um perfil de renda mais elevada e é um perfil que vai valorizar todos os elementos arquitetônicos, os aspectos que tem no prédio que você consegue colocar disponível aqui, tá? Mais da metade dos corretores não tem. Construir um posicionamento digital já vai te colocar à frente da maioria dos corretores. Olha o quanto que é sério isso que eu estou falando, tá? E como que você faz isso na prática? Vamos pegar o seu Instagram. Eu peguei o Instagram de uma corretora que eu gosto muito, lá de Nova York, que é a Michelle Griffith, que ela vende alto padrão em Nova York. É uma das pessoas que mais tem recorrência de venda em cima de clientes desse segmento de alto padrão. E olha só que interessante que é o perfil dela. Desde a foto lá em cima, que é uma foto condizente, um cabelo bem arrumado, ela está bem maquiada, é uma foto que está passando uma segurança, uma credibilidade, uma seriedade, os aspectos que você tem. A categoria do seu Instagram, o dela já está aqui, imóvel. Quem não tem um perfil comercial, mude o seu perfil pessoal para comercial e coloque que você está na categoria imóvel, porque isso vai ajudar o algoritmo da ferramenta a te ranquear melhor para pessoas que têm interesse em imóvel. Você consegue ver uma bio detalhando exatamente qual que é o segmento de atuação dela e mostrando que ela é autoridade naquele segmento. Para quem não sabe o que é bio,
É um resuminho do que você é, aquele famoso quem somos. Gente, tem muito corretor que está aqui que não tem nada escrito, zero, não tem uma palavra, não tem uma palavra. Tá a foto, está o nome e está uma sequência de imagens embaixo. É muito importante que você coloque corretor especialista no mercado de alto padrão da cidade de Palmas, no Tocantins, responsável por vender mais de tantos milhões no último ano ou nos últimos anos. Você tem que definir qual que é o segmento que você atua e qual que é a autoridade que você é naquele segmento. O que isso vai fazer? Isso vai dar segurança para o seu potencial cliente de saber que ele está negociando não com qualquer um, mas com uma pessoa que realmente é adequada. Outro ponto, formas de contato. É importante preencher todas as formas de contato. Botar o link do seu site para a pessoa chegar até você, botar o seu WhatsApp para a pessoa poder apertar no botão ligar e conseguir falar com você, colocar o seu e-mail correto, se a pessoa quiser mandar uma mensagem, essa mensagem vai chegar para você. É o básico do básico do básico. Às vezes a gente está reclamando da economia, está reclamando do presidente, está reclamando do coronavírus, está achando que é vítima da situação, mas a gente não fez a nossa parte, que é o básico do básico do básico, que é dar uma forma de contato para esse cliente poder entrar em contato com a gente. E organização dos stories, principalmente quem trabalha com muitos produtos, quem é de imobiliária, quem é corretor de imóveis, ou quem vende somente JP, mas que você tem Esmeralda, você tem Torre Ouro, você tem, enfim, uma série, tem Monte Sinai, tem Diamante, uma série de produtos, você organizar todos os conteúdos dentro dos seus destaques. Quando o cliente voltar até você, ele vai clicar na bolinha e vai ver todas as informações que ele precisa referente àquele empreendimento. Isso se chama posicionamento. Você está trabalhando para você. Ao invés de você, antes de você começar a trabalhar para o seu cliente, você tem que trabalhar a seu favor para que a sua prestação de serviços para o cliente ela seja mais relevante. E aí vamos seguindo. O que mais que você pode fazer de relevante dentro das suas redes sociais, do seu Instagram? Mostrar conquistas, demonstrar autoridade, comunicar negócios. Você vendeu a cobertura, mais uma unidade vendida, não precisa dispor o cliente, não precisa falar o nome do cliente, mas é você falar para o mercado o sucesso. É você mostrar que você é um corretor de sucesso, que você faz negócios, que você é autoridade naquele empreendimento, que você é autoridade naquele mercado. Isso vai passar muito mais segurança para o seu potencial cliente. Outro detalhe importante, apareça nas postagens. Eu vejo muita gente postando só foto do imóvel, 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 ou perspectiva, perspectiva, perspectiva. A JP, ela tem decorados maravilhosos, ela tem uma central de decorados. Apareça nas fotos. Tira a foto dos imóveis, óbvio, tira a foto do decorado, faça stories, mas principalmente apareça nesse ambiente. O que isso vai gerar de resultado? Isso vai mostrar para o seu cliente que você faz parte do universo dele. Isso vai gerar empatia, vai gerar rapport, vai gerar proximidade, vai gerar conexão. Você vai, de fato, conseguir se aproximar do seu cliente de uma maneira muito mais próxima, porque ele vai ver o imóvel que ele quer e você no mesmo plano. E a mente dele automaticamente vai fazer essa conexão. Você vai conseguir se aproximar dele como alguém desse meio e isso vai passar mais segurança para ele. Comunicar negócios, né? Eu já falei isso aqui na tela anterior, eu adiantei, mas eu vou repetir. As pessoas gostam de fazer negócios com vencedores. Ninguém quer fazer negócio com perdedor. Ninguém ia estar parado aqui nessa manhã me assistindo se eu falasse para vocês que eu nunca vendi um imóvel na vida, que as minhas construtoras, os trabalhos que a gente faz, eles nunca deram resultado. Por quê? Porque vocês querem falar com alguém que é especialista. As pessoas gostam de fazer negócios com vencedores. É isso que o nosso cliente espera da gente. E é isso que o cliente que está comprando o imóvel, ele espera de vocês. O mindset precisa ser esse. O mindset do corretor de imóveis que vende, que fecha, que é autoridade e que sabe usar todas as mídias digitais para poder passar essa segurança. Outro detalhe importante, comunicar moods, né, lifestyles, comunicar estilo de vida, coisas que são essenciais para o padrão que a gente está colocando. Se é um Esmeralda, é um primeiro imóvel, é um imóvel econômico, falar frases motivacionais, coisas que dão para o seu cliente a sensação de que ele pode realizar aquele sonho, de que aquilo é possível. Se é um empreendimento de um padrão mais elevado, né, a gente falando de um diamante, é mostrar de todos os benefícios, a parte arquitetônica, é mostrar como que isso influencia a qualidade de vida dessa pessoa que diariamente está ali, que vai habitar aquele local.
Outro detalhe importante ainda sobre posicionamento é estar presente em múltiplos canais, é ser encontrável. Eu vejo muita gente concentrar a atuação somente em Facebook e Instagram, mas a gente está falando de LinkedIn, que é um oceano azul para o mercado imobiliário e que a gente tem na cidade de Palmas muitas oportunidades no LinkedIn com toda a classe profissional de renda formal, ou seja, justamente aquele cliente que você precisa para poder fazer um financiamento, uma proposta sólida, que é o cara que tem renda formal, você encontra esse cara dentro do LinkedIn, desde que você tenha o seu posicionamento pessoal totalmente adequado para lá. Mais um detalhe importante sobre posicionamento. Além de postar do imóvel, além de postar de você, é importante a gente sempre explicar para o nosso cliente como que funcionam os processos da compra de um imóvel. Para nós é muito claro, para nós é muito simples, mas agora para um cliente que está procurando o seu primeiro imóvel, ele não tem ideia de qual vai ser o calvário que ele vai ter que passar para poder fazer essa aquisição. E quando a gente explica esses passos, isso se torna muito mais fácil. Se você tem uma dificuldade, talvez, eu tenho uma dificuldade de me expor, eu não quero me expor, eu não quero aparecer, eu não quero fazer um vídeo sobre isso, eu não vou nem dizer que não é problema, porque é problema, mas eu não vou nem colocar você como uma pessoa descartada. Existe uma oportunidade grande que é você pegar os próprios vídeos que a JP já tem prontos no canal do YouTube dela e passar isso para o seu cliente. Não fale só sobre imóvel. Se ele está no início da jornada, dentro do seu posicionamento, coloca uma rotina para você passar para ele as informações corretas, baseado nos materiais que a própria JP ela já disponibiliza para você. Quando você faz esse primeiro match, esse primeiro encontro, os seus atendimentos eles já tendem a ter uma curva ascendente de qualidade, porque você está caminhando com o seu cliente dentro da jornada de compra. E aí a gente entra aqui nas fases intermediárias, né? O que são as fases intermediárias? É quando o cliente está decidindo, ele está avaliando as opções que ele tem. Será que eu vou comprar o diamante, que está do lado do shopping? Será que eu vou comprar uma casa lá no Mirante do Lago, que está num condomínio mais afastado? Ou seja, ele está ponderando, ele está vendo as opções que ele tem. O que a gente tem que fazer aqui? Além de falar do imóvel, que a gente precisa falar do imóvel, a gente precisa justamente facilitar a comparação. Dar elementos para esse cliente que vão ajudar ele a comparar todas as opções que ele tem. E aí a gente pode utilizar tanto as mídias sociais, quanto o Google AdWords, o remarketing. Mídia offline funciona muito bem nesse momento da comparação e também os portais imobiliários, OLX, Zap Imóveis e por aí vai. Como que a gente pode fazer isso nessas fases intermediárias? Primeiro ponto, mostrar o imóvel de todas as formas possíveis que o digital proporciona. A JP ela tem uma vantagem muito grande que ela investe bem em imagens boas. Então você vê que as perspectivas 3D, você vê que as imagens dos empreendimentos são imagens muito positivas. Você vê que ela faz takes diferentes, tomadas diferentes dessas imagens. Para o cliente que está comparando, que vai morar, por exemplo, está pensando em morar, por exemplo, no Monte Sinai, são detalhes arquitetônicos que você vê dessa fachada que vão ser o diferencial entre ele decidir desse produto e um outro produto que talvez não tenha esses diferenciais. Eu me lembro muito bem, eu fui visitar o Monte Sinai um dia e eu lembro do João Paulo fazendo a apresentação de 2 itens que ficaram marcados para mim, porque são 2 itens que a gente não encontra nos imóveis de uma forma geral, que é as colunas na entrada, que são colunas que ela tem um formato bem específico, bem diferente, bem único, que você não vê isso em qualquer empreendimento, e o ralo linear que você tem também nos banheiros. São grandes diferenciais que muitas vezes a gente está preocupado em falar do produto e focar tanto na venda que a gente esquece desses detalhes, dessas nuances do imóvel que vão fazer com que ajude o cliente a comparar. Bom, mas será que o outro imóvel que eu estou vendo tem esse ralo linear? Será que esse outro imóvel que eu estou vendo tem essa fachada ativa, tem essa arquitetura diferenciada? Se não tiver, é ponto favorável aqui e isso vai aproximar a gente dessa venda. Outra coisa, vídeos, importantíssimo. Use e abuse dos vídeos. O consumo de vídeos na internet ele está aumentando muito e não é de hoje. É desde 2014 que a gente vê esse consumo de vídeos ele ser expressivo. E hoje, entrando no Instagram de muitos de vocês, o que eu vi? Publicações em foto e imagens 3D estáticas, somente. Vídeo conecta, vídeo aproxima. Vídeo faz com que o cliente ele tenha uma melhor experiência de uso, de visualização daquele imóvel que ele está. E um outro detalhe importante, tecnicamente falando,
os vídeos vão fazer com que o algoritmo da ferramenta entregue o seu conteúdo antes de conteúdos estáticos. Talvez você não saiba disso, mas quando você abrir o seu Instagram como usuário para poder ver o que seus amigos, os seus familiares eles estão fazendo, você vai ver nas bolinhas lá de cima, as primeiras são movimento. Os primeiros stories que você vê são movimentos. Quando você vai rolando o feed, você vai vendo movimento. A plataforma privilegia conteúdos em movimento para poder interagir com os usuários. E se você não faz esses conteúdos em movimento, não preciso nem dizer que você está perdendo o negócio, que você está perdendo muita oportunidade de expor o produto. E aí eu torno a falar, vale tanto os vídeos que você, corretor, pode produzir, quanto os vídeos que a própria JP ela já disponibiliza para você. No canal do YouTube da JP, você tem uma sequência de vídeos. Eu tenho certeza que nos grupos de WhatsApp da JP, ela manda vídeos também, ela manda informações que facilitam aí para vocês poderem ver esses imóveis, esses produtos e que vocês podem passar para os seus clientes. Falando de isolamento social, tá? Esse camarada que vocês estão vendo aqui, o nome dele é Ryan Sirant. Talvez alguns conheçam, talvez outros não. Também é um corretor de imóveis dos Estados Unidos, é um campeão de vendas. Ele ficou muito famoso porque esse cara ele tem menos de 10 anos de atuação no mercado imobiliário. E hoje é um dos top 3 corretores que mais vendem nos Estados Unidos. Qual que foi a estratégia que ele utilizou? Vídeo, aproximação. Não tem... Hoje já tem, que ele já está num patamar diferenciado, mas quando ele começou, ele não se preocupou com a superprodução. Ele simplesmente pega o telefone dele e começa a filmar, começa a apresentar os imóveis para os clientes. Muitas vezes a gente está perdendo essa oportunidade. E muita gente que está em casa hoje por conta do isolamento social e que não está fazendo videochamada com seus clientes, que não está mostrando o imóvel corretamente para o seu cliente. Se você tem essa oportunidade, o seu celular está na sua mão, faça videochamadas. Vá até o decorado, liga para o seu cliente no vídeo e fala: oi, tudo bem, seu João? O senhor estava vendo o Diamante do Lago comigo semana passada? Pois é, eu entendo que com isolamento social agora é provável que o senhor esteja se preservando na sua casa, mas eu passei aqui no decorado hoje para poder ver uma coisa e vi um detalhe aqui que eu lembrei de você. Olha só que lindo. E paf, só com a videochamada, mostra o decorado, aproxima com a pessoa, mostra os diferenciais. Não é porque você não pode estar junto que você não vai estar perto. Então é importante que você mantenha essa conexão e faça videochamadas, mostre os imóveis, porque funciona. Outro ponto, se o cliente está comparando e está na dúvida, lembra do que eu falei lá atrás. Você não vai vender só o imóvel, você vai vender a segurança, você vai vender a tranquilidade, você vai vender todos os elementos que vão de fato fazer com que ele compre esse imóvel. E para isso, você pode e deve demonstrar dados e notícias que vão endossar aquilo que você está falando, que vão de fato mostrar que aquilo é um bom negócio. Pega a matéria de jornal, matéria dos sites, de fontes confiáveis, obviamente, que falam que hoje é um bom negócio comprar imóvel. Se ele está na dúvida, prova para ele que é um bom negócio. Não adianta só você falar da JP, não adianta só você falar do Diamante. Essa hora é a hora de você provar para ele que é um bom negócio. E aí não é você que está querendo vender, é a mídia que está falando, a própria mídia que a gente mostrou lá atrás, ela vai jogar a seu favor e você vai fazer com que isso forme a opinião do seu cliente. Para finalizar essa parte, fornecer sempre materiais que vão ajudar o cliente a fazer essas comparações, né? Como que é morar do lado do shopping? Como que é morar na pista do antigo do aeroporto? Mostra para ele, fala para ele, dê elementos que vão facilitar com que ele compare com as outras opções que tem na cidade. Pode ser que ele chegue na própria conclusão, é mais negócio morar nesse empreendimento por todos os motivos que você ajudou ele a enxergar. E aí vem a fase final, é a fase que a gente mais espera, que é a fase da venda, né? O que a gente precisa fazer? Focar na comunicação que vai dar a sensação de segurança para o cliente. Nesse ponto, o cliente já viu o imóvel, o cliente já viu a região, o cliente já sabe todas as informações, já viu o preço, já sabe se tem condições ou não tem condições de comprar. O que está faltando para ele decidir? Segurança para tomar essa decisão, que não é uma decisão simples, é uma decisão extremamente complexa e é aí que você, como corretor de imóveis, precisa entrar. Como que você pode fazer isso? Principalmente reforçando o institucional, que é uma outra coisa que eu percebi também, que a grande maioria dos corretores aqui não fazem. Eles não vendem a marca da empresa.
isso é uma oportunidade muito grande que você está perdendo se você não vender a marca da empresa. Faça uma campanha institucional. Quantos anos de mercado que a JP Arquitetura tem? Quantos empreendimentos que ela tem entregue? Ela tem certificado ISO de qualidade total nas obras? Ela tem o certificado do PBQPH, que mostra que a qualidade das obras segue rigorosas normas de conduta? Ela tem empreendimentos entregue com nível de satisfação alto? O momento do fechamento são esses elementos que vão levar para a venda. A gente sabe que uma cidade como essa, a gente vê muitos incorporadores que não são necessariamente incorporadores. A gente vê muita gente que constrói, enfim, imóveis meramente para investimento, para poder ganhar um dinheiro com o lucro da operação, e muitas vezes isso acaba colocando os clientes em risco, né? Se eu sou um cliente que quero comprar um imóvel, o que eu vou fazer? Eu vou comprar de uma incorporadora séria, anos de mercado, que a família está aqui, mora na cidade, que tem certificado PBQPH, que tem ISO, que tem qualidade total, que tem satisfação, ou eu vou me aventurar para poder comprar um imóvel de uma construtora que eu nunca ouvi falar, se é que é uma construtora, ou será que é uma obra independente. São esses elementos que a gente precisa sempre combinar e aí usar o digital para poder fazer com que essa comunicação chegue para o nosso cliente. O cliente foi lá, assinou o contrato, muito bem, e o que a gente vai fazer depois? A gente vai estimular o pós-compra, a gente vai fazer coisas para que ele traga novas indicações e consiga fazer com que essa roda continue girando e a gente continue atendendo mais clientes. Então, pessoal, para poder finalizar a minha participação aqui, nessa manhã junto com vocês e ficar à disposição de vocês, eu queria agora sintetizar. Vocês já entenderam o marketing, o mindset digital. Vocês entenderam que existe o meio, que são todas as mídias disponíveis, vamos falar sobre cada uma delas agora no resumo, mas vocês entenderam que mais importante do que o meio é a mensagem, é o que colocar. É isso que vai fazer com que você venda mais. Não é botar mais dinheiro no Facebook, não é você ter uma verba mais alta, não é você fazer uma propaganda mais bonita. Não. O que vai fazer a diferença é a conexão entre meio e mensagem. É isso que vai fazer você se aproximar do seu potencial cliente. Para poder finalizar, agora que vocês já entenderam o mindset, eu queria passar para vocês 10 dicas totalmente práticas de como que vocês podem fazer isso na ordem, na sequência. Primeira dica é: não espere ter o imóvel para se comunicar. Se o cliente demonstrou interesse para o imóvel e talvez você não está com o imóvel ideal para ele, ou ele ainda não sabe que aquele é o imóvel ideal, não tem problema. Não espere o imóvel para se comunicar. Você pode captar os seus clientes, independente deles terem gerado um lead com você, independente deles já terem demonstrado interesse naquele imóvel específico, tá? Como que a gente faz isso? Falando da região, falando do bairro, falando de vários aspectos que gravitam em torno do imóvel. Dica número 2. Menos é mais. Se você tem o hábito de investir hoje em mídia, nas mídias sociais, Facebook, Instagram, se você coloca dinheiro, verba para impulsionar os seus anúncios, pega o dinheiro que você coloca, corta pela metade. Metade. Ao invés de você colocar R$1.000 em um anúncio, você vai fazer 2 anúncios de 500. Só que você vai dividir esses anúncios em 2 nichos específicos, né? Troque um grande investimento de mídia de massa por 2 investimentos em nichos específicos. Sugestão, né? Cada um pode encontrar o seu nicho, mas sugestão: um nicho cliente final, pessoa que quer comprar para morar, e o outro nicho investidor. A comunicação é diferente. Eu vejo muita gente criar anúncios, às vezes, ideal para morar ou investir, num anúncio só. Não faça isso. Anúncio de morador final é uma coisa, anúncio de investidor é uma outra totalmente diferente. Divide a verba, não precisa botar mais dinheiro. Pega o que você tem, divide em 2 e cria esses 2 nichos específicos. E as redes sociais, elas trazem essa grande vantagem para a gente, que é permitir a gente anunciar dentro desses nichos. Dica 3. Use e abuse das redes sociais, porém com esse mindset que a gente apresentou aqui. Ofereça ajuda para o seu cliente comprar. Fale sobre o processo de financiamento, fale sobre como que é a aquisição, fale sobre o período da pandemia que a gente está vivendo, mostra para o seu cliente que hoje investir em imóvel é o ativo mais seguro que ele pode ter, é o melhor investimento que ele pode fazer em termos de segurança, é um ativo real, seguro, que você vai ter, no pior dos cenários, uma valorização que vai acompanhar a inflação, você vai ter proteção de patrimônio, proteção de capital, vai blindar o patrimônio da tua família. Dica 4.
Google AdWords. Use e abuse dos famosos links patrocinados do Google, né? Mas combine eles junto com uma estratégia de remarketing. Compre as palavras-chave no Google, apartamento em Palmas, apartamento próximo ao Shopping Capim Dourado, apartamentos de 2 dormitórios em Palmas, mas também capture o seu cliente dentro de réguas de remarketing que vão fazer com que ele continue vendo o seu conteúdo mesmo depois que ele sair do seu site. É um pouquinho mais complexo. Para quem não sabe o que é remarketing, é quando você entra no computador e pesquisa passagem para Salvador e no dia seguinte, qualquer lugar que você vai na internet, você só vai ver propaganda de passagem para Salvador. Esse é o remarketing, ele está acessível para todos os corretores de imóveis. É só você entrar no ads.google.com e você tem tutoriais ensinando você a fazer do início ao fim. E custa muito barato. Todo mundo que está aqui, com certeza, tem condições de fazer. Dica 5. Qualquer coisa que você for fazer em termos de marketing digital, esqueça o computador. Pense primeiro no celular. Por quê? Porque desde 2014 o brasileiro não acessa mais a internet pelo computador quando ele chega em casa. Ele só acessa através do smartphone. E eu vejo muitos corretores hoje errando ainda em fazer anúncios totalmente poluídos, com muita informação, cheio de texto, imaginando que aquilo vai ser visto no computador. Não vai, ele vai ser visto no celular. Então, calibre a sua comunicação totalmente para o celular. Primeiro celular, depois computador. Essa é a ordem que a gente consome conteúdo hoje. Dica número 6. Crie um canal no YouTube. Quem não tem canal no YouTube ainda, pode criar ontem de manhã, tá? Porque é extremamente importante. Muita gente sabe que o Google é o maior site de buscas do mundo. Isso não é novidade para ninguém. Agora, o que pouca gente sabe é que o YouTube é o segundo maior site de buscas do mundo. Não é o Yahoo, não é o Bing, não é o KD, é o YouTube. As pessoas entram no YouTube para poder pesquisar termos e aprender a fazer coisas. E muitas vezes a gente está preocupado em enxergar o YouTube como uma mera plataforma de colocar vídeos, de exposição de vídeos. E ela não é uma plataforma só para hospedar vídeos. Ela é uma plataforma de busca. Imagina que existe uma outra internet dentro do YouTube e a gente tem uma oportunidade gigante aqui para todos os profissionais poderem estar lá. Que já emenda com a minha dica número 7, que é você construir a sua autoridade. Para isso, nada melhor do que o seu canal no YouTube e você postar vídeos semanalmente falando sobre o mercado imobiliário da cidade que você está, do bairro que você está, do empreendimento que você representa. Lembra do exemplo que eu mostrei do Ryan Serrant, lá dos Estados Unidos? Olha só o que fez ele ficar milionário. O YouTube. O YouTube fez com que esse cara saísse do zero, praticamente passando fome, tendo que sair da cidade e voltar para a casa dos pais, até chegar a um dos top 3 corretores que mais vendem nos Estados Unidos, graças a essa ferramenta que se chama YouTube. E a gente vê que hoje ela ainda é negligenciada, por mais que seja uma ferramenta que tem 10 anos de existência. A gente vê que muita gente ainda não está lá e está só preocupado com Facebook e Instagram. Aproveitem essa oportunidade. Dica número 8, LinkedIn. LinkedIn é um oceano azul para o mercado imobiliário. Se você tem dificuldade de encontrar cliente com a renda correta para aquele determinado empreendimento, esse cliente, com certeza, ele está aqui dentro dessa ferramenta. Porque nela, você consegue fazer filtros, por exemplo, que o Facebook e o Instagram, ele não permite que você faça. Então, vamos supor, eu quero falar somente com diretores e gerentes de empresas acima de 2.000 funcionários que atuam no estado do Tocantins. No LinkedIn, você consegue fazer esse filtro. Eu quero falar somente com médicos que têm o próprio consultório. No LinkedIn você consegue fazer esse filtro. Eu quero falar somente com diretores e gerentes de logística que cuidam de expansão para poder falar sobre locação de algum empreendimento. No LinkedIn você consegue fazer esse filtro. E quanto que custa isso? Barato. Você consegue fazer com menos do que você gasta em Facebook e Instagram. Você consegue fazer anúncios extremamente eficazes aqui dentro dessa plataforma. Dica 9. Waze, ajude o seu cliente a chegar até você. Aproveite todas as oportunidades que você tem de chegar para o seu cliente e falar com que ele pode digitar uma palavrinha e automaticamente ele já vai chegar. Ao invés de você mandar aquele endereço complicado, usa o Waze, cria um PIN dentro do Waze, faz um anúncio dentro do Waze
que isso aqui vai te custar R$100, por exemplo, R$150, você vai conseguir ficar o mês inteiro e você não vai ter problema com chegada de clientes até você. E aí talvez você pode estar pensando, que é uma coisa que eu sempre escuto toda vez que eu falo do Waze. Você pode estar pensando, legal, mas isso aí deve funcionar em São Paulo, né, que as pessoas dirigem com GPS. Aqui em Palmas, ninguém dirige com GPS, todo mundo sabe chegar nos endereços. E aí eu falo para você, você sabe qual que é o percentual de pessoas que compram um apartamento em Palmas, que são de Palmas, e qual que é o percentual de pessoas de fora que estão indo para Palmas e que não têm a menor ideia de como que se locomovem pela cidade? Se você está com esse pensamento de que o Waze não é para você, eu recomendo que você reconsidere totalmente ele dentro da sua estratégia. Porque hoje a gente está vendo um fluxo migratório muito grande para o Tocantins e na hora que esse cara chega no aeroporto, aluga um carro, o que ele vai fazer? Ele vai plugar o GPS. A primeira coisa que ele vai fazer, antes de botar o cinto de segurança. E a dica número 10, que vocês já devem conhecer muito bem, mas que não custa falar, são as famosas parcerias imobiliárias. Hoje, ao mesmo tempo que você está na sua cidade com um imóvel que precisa ser vendido, pode ter uma pessoa lá em Goiânia querendo comprar esse imóvel e tem um corretor dessa pessoa lá em Goiânia procurando esse imóvel ideal. Se você baixa aplicativos como o Homer, que custa R$0, é 100% gratuito, você consegue fazer com que os seus imóveis eles sejam vistos por corretoras de imóveis no Brasil inteiro, 40 mil corretores de imóveis vendo o seu imóvel e podendo se conectar com você e acelerando a compra dessa propriedade. Essa aqui é a minha dica final para vocês. E para poder chegar no final mesmo, algumas considerações aqui, eu também passei no Emito, mas que eu quero voltar porque é muito importante a gente falar sobre isso. Tá? Por mais que você tenha a exposição no digital, por mais que você tenha exposição boa no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube, a gente precisa lembrar que o cliente, ele busca com máquinas, mas ele negocia com pessoas. E a gente fez uma pesquisa para o lançamento do meu terceiro livro, que a gente perguntou, numa escala de 0 a 10, qual que é a importância que o corretor de imóveis tem na sua decisão de compra? O quanto que o corretor te ajudou a decidir? E olha só o resultado. 73,4% das pessoas consideram o corretor de imóveis extremamente essencial nesse processo. Ou seja, pode existir todas as plataformas digitais do mundo, mas a parte mais importante para o cliente vai ser você. Então, o que você tem que fazer com o digital? Fazer com que ele melhore o seu lado humano. Fazer com que ele aproxime você do seu cliente. Pessoas compram de pessoas. Nunca esqueça disso e utilize o digital para esse propósito. Porque a gente percebe que no gráfico da jornada de compra, quanto mais o cliente vai avançando nessa jornada, mais ele vai precisar de você. Se você pode estar talvez se sentindo inseguro porque você não sabe utilizar muito bem essas mídias digitais, não fique. Porque o mais importante é você fazer com que elas sirvam ao propósito de te aproximar do seu potencial cliente. Porque você não vai perder negócio para quem faz um anúncio mais bonito no Instagram ou no Facebook. Mas você vai perder negócio para quem não sabe comunicar a informação correta e se aproximar do seu cliente. Beleza, pessoal? Obrigado e estou à disposição de vocês aqui para perguntas.